E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. No vídeo de agora trazendo aí tudo sobre o nosso São Paulo, que estreia sábado contra o Sport no Morumbi, com nova escalação e sem Lucas Moura, que vai ser desfalque para a estreia do Campeonato Brasileiro e talvez até para a estreia na Libertadores da América. Eu vou estar trazendo tudo para vocês. Antes de mais nada, já sabe, desça aí embaixo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as últimas notícias do nosso querido Tricolor. Vamos assistir o vídeo junto. No final do vídeo, você sabe, eu volto, trago a minha opinião. A gente vai falar muito da estreia do São Paulo e todas as notícias do nosso Tricolor. Cresce Direitos Traz, deixo aí na descrição, sem mais enrolação, já sabe, simbora pro vídeo. Lucas se machucou na semifinal contra o Palmeiras, bateu o joelho, não se recuperou até agora. Desfalco São Paulo contra o Sport já é um problema logo de cara e não deve jogar nem quarta-feira contra o Tajeres. Só uma coisa, bateu o joelho, qual é o agravante? O que aconteceu? Aquela jogada em que ele arranca e é meio derrubado por 2, 3, naquele bololô e tal, né, tipo um rugby ali, ele na queda ele bate o joelho no chão e ainda cai, não sei se o Mikael ou algum outro foi o jogador Martínez que caiu em cima dele. Nossa o Martínez, Senhora. Quase arrebentaram o cara desse Martínez tamanho. caiu em cima de você. E ele bateu o joelho com tudo no chão, né? E ele ainda tentou... Mas não pegou ligamento, nada? Não, porque é uma pancada como se você caísse no cimento e não na grama, certo? Entendi. Você entende? Agora, já era desde da pancada, 4 semanas de recuperação, né? Então, era tipo um mês fora. Já não contava com ele para essa primeira semana. E como ele disse, né, nesse evento na ESPN, a questão é que, além de não estar pronto para o jogo, ele não pôde treinar esse tempo todo, né? E acho que o Zubeldia, nesse tempo, ele fez lá um jogo-treino. O elenco do São Paulo vai começar essa situação agora. Vai ser desafiadora. Eu não sei se jogam contra... O elenco é mais velho, tipo o time no Mancini do Tirone. Eu não sei se jogam no sábado todos que vão jogar na quarta. Em Córdoba. Porque Córdoba, Tajeres não tem... É como foi o ano passado. São Paulo, no primeiro tempo, lá tinha perdido 3 jogadores machucados, né? Mas no final a decisão acabou ajudando muito, né? Trouxe para sábado, deu um dia a mais. Deu um dia a mais, né? Foi mas fundamental. Eu imagino que o Zubeldia vá com um time contra o Sport. Não totalmente diferente, mas vá com alguns jogadores contra o Sport... E faça 2 ou 3 mudanças contra o... Eu também acho que Tajeres. não, porque é muito Acho que tempo não, porque parado. ele ficou um tempão agora parado. Não, né? mas acho que eu imagino que alguns jogadores, até Você não pela acha que ausência esse- do Lucas, ele escolha um ou outro. Porque se um você ou pegou outro 10 bem. dias de data Um ou FIFA e outro. deixar os caras depois até quarta, mais 4, Tô dizendo o vira seguinte, 15 tô dizendo dias o sem seguinte, por jogar, exemplo, né? Ferrarese acabou como titular, como terceiro zagueiro. Jogou os Jogou 2 lá. jogos na Venezuela. Então, aí Talvez tudo bem, ele não aí jogue. tudo bem, aí tudo bem. Talvez ele não jogue contra o Sport e jogue. Aí sim, na mas Argentina. não pela sequência de Isso. jogos. Né? Talvez. Não, e não Pela é só sequência isso. dele. Não é só isso, na minha visão. O esporte é mandante em casa sem ganhar. Eu cito o exemplo da lateral esquerda. O Wendel e Enzo Dias. Muito possivelmente o Wendel joga contra o esporte e Enzo Dias joga contra o Tajeres. Sim, aí, mas Um aí defende melhor, aí o uma- outro ataca melhor. Aí também é uma fartura questão de um- tática que Também é entra, questão né? tática. uma farturazinha numa posição específica, aí tudo bem. Aí ocorre, aí ok. Mas pra Uma vaga do farturazinha Lucas, Não, é a única farturazinha, né? pra vaga do Lucas joga o Luciano? Luciano, entendeu? Isso, é completamente diferente, né? É outro tipo de jogador. É diferente. Isso. Agora ele andou treinando de volta com a linha de 4, né, Arnaldo? Isso foi a formação do jogo-treino, mas eu imagino que ele vá até pela quantidade de opções. Hoje, tirou o elenco do São Paulo. Não tem muita opção no lado e não tem muita opção no meio. O que reforça a possibilidade de jogar com linha de 3 zagueiros. Embora tenha Luiz Gustavo. Embora tenha o Luiz Gustavo. Né? Volta. Luiz Gustavo não pode ser o zagueiro por dentro como volante?
Até pela idade que Sabe ele que o tem. nosso companheiro Wilsinho, que é comentarista, ele defende isso. Sugeriu isso? Ser um híbrido entre 3 zagueiros e volante. Essa posição toda vez me faz lembrar dele. Copa de Edmilson. Edmilson, né? Me faz lembrar Edmilson. Eu acho que isso... Não, mas aí ali era diferente, né? Porque o Edmilson já tinha 3 zagueiros, né? Não, tinha 2. Ele entra, e Desculpa, ora era zagueiro e ora claro. era volante. Muito mais do que o Cedric. Então, acho que tem essas questões aí para... Acho que o São Paulo vai ter que pensar de 2 em 2 jogos. Né? Depois é Atlético e Aliança. É um pouco isso. Com a pouca margem que ele tem para manobrar no elenco. E tem uma coisa que é característica que faz lembrar o ano passado, né? Pega o Nordestino também, perde o Fortaleza 1-0, e aí é 2-1. 2-1, né? Em casa. Aí você Mas aí começa. é a decorrência do Novo Horizontino perder. Ah, o São já Paulo não foi eliminado pelo São Paulo, foi eliminado por um pênalti. Né? Não é... O São Paulo não foi eliminado pelo Novo Horizontino com o Rames, eu não vou bater. O São Paulo foi eliminado por um pênalti admitido pela federação há 3 dias. Então não tem sequela. O trabalho do... O São Paulo estreou no Brasileiro, assim como estreou no Brasileiro com o Rogério. O técnico estava demitido, é tipo o Dorival no próximo jogo. Agora não tem técnico demitido. O São Paulo caiu pro Palmeiras pelo pênalti inventado. Mas o Zubeldia deu uma entrevista lá para o André Hernan, que vai no ar lá no UOL, e ele, entre outras coisas, ele foi perguntado sobre a questão da base. E aí os assuntos se misturam, porque ele falou o seguinte: mundo fala que você não usa a base, por que não usou no Campeonato Paulista, que é uma das críticas a ele. Daí ele foi na bola de segurança, falou assim, no Paulista tudo bem, a gente podia até ter usado a base, só que aí o time empata um, perde outro, começa uma pressão, o cara vai com a tropa de choque, meu amigo. Aí é assim que não tem essa, vou pôr o Rian Qualquer aqui um faria, né? E isso atrapalhou a vida dele. Sim. Né? Ele poderia ter testado mais gente da base, não testou e disse que agora vai naturalmente testar, porque o elenco tem muita gente da base, 30%. Pra você ter uma ideia, né? Falando da base, hoje se jogam São Paulo e Santos pelo Brasileirão Sub-20. Né? Os caras da base, do meio para trás, o Mike, o Igão, etc e tal, ou o Henrique, que é terceiro reserva, eles vão descer para jogar contra o Santos. Mas o Alves, o Rian e o Lucas Ferreira, eles não vão mais descer, porque eles vão precisar jogar, ou pelo menos no banco estarem à disposição para sábado, né? Mas é natural e normal que se faça um rodízio. Em algum momento o Zubeldia vai fazer um rodízio deles, porque se ele ficar muito tempo no banco parado, não adianta. Quando entra para jogar, não serve. Entendeu? Porque esse é um dos problemas da transição da base profissional. Porque você sobe o menino, põe à disposição no elenco, aí ele não joga. Aí entra 4 minutos, entra 6 minutos, entra um pouquinho ou não entra. Então, quando entra, não vai. Então ele precisa de ritmo, precisa jogar, volta para a base, joga 2, 3 jogos e sobe de novo. Mas tem toda aquela coisa por trás disso, que é staff, encheção de saco, assessor de imprensa, que começa a encher o saco. Não volta mais, não aceita voltar. Ficou o ano inteiro sem jogar. E agora foi convencido a descer, e aí ele vai começar a ter talvez mais espaço pela saída do Eric, mas ele... sem jogar, o outro que estava jogando, o Lucas Ferreira, passou ele. Né? Passou, foi campeão da Copa São Paulo, atropelou. Então, hoje, não pode jogar... Primeira substituição contra o Sport. Vai ter que entrar um cara de lado. Vai entrar o Lucas Ferreira e não o Henrique, que subiu antes, ficou sem jogar, não desceu para jogar, não jogou a Copa São Paulo. Porque ele não quis descer para jogar? Empresário não quis. E entraria antes do Ferreira. Diferentemente do Negruti, volante que desceu e foi capitão da Não, é que o Ferreirinha... Não, eu acho que o Ferreirinha entrou com o Palmeiras no lado direito, mas o Ferreirinha, o lado melhor dele, evidentemente, é o esquerdo, né? Ele é destro. E o Lucas Ferreira é canhoto. Depende aí do que... Eu acho que para jogar pelo lado direito, onde o São Paulo perdeu o Rato, o Eric... talvez entre o Lucas Ferreira em alguma alteração. A não ser pela questão física, não vai fazer tanta diferença na questão tática, né? O Eric, por exemplo. Não, a questão não é o Eric, né? Eu acho que o Eric tem boa reposição da base. Então, vem jogadores com mais potencial que ele. A questão é sair de 18.
Tá, não. Sim, Aí você tem nessa coisa do cobertor. O Lucas tá machucado. O Pablo tá machucado. 2 titulares absolutos. E aí? Tem que mudar, tem que jogar com 3 zagueiros. Não, acho que aí o que complica é a sequência de jogos a partir de já ter 2 jogadores machucados fora por mais um mês. Aí e sem lesão muscular, né? Sim. O São Paulo não teve como o Flamengo. Mas se o São Paulo tivesse como o Flamengo nessa temporada 12 lesões musculares? Teve 12 o Flamengo? Quase isso, eu acho. Quase. Vamos contar. Tipo, volta, quase, né? quase vai perdendo a cabeça, mas isso. não é 12 ao mesmo tempo. Tá, entendi. 2 Entre idas e vindas. 12 jogadores tiveram, sei lá, 8 jogadores tiveram. Teve muita gente. São Paulo não teve lesão muscular, mas teve 2 lesões graves. A do Lucas não é grave, mas é uma que tirou... É que o Lucas não perdeu os jogos, né? Ele vai perder agora os 2 primeiros, mas ele ficou A data FIFA o ajuda de alguma maneira nessa hora, né? Bom, 50 da Libertadores, pelo menos não está naquela lista lá, mas vai voltar a treinar, pelo menos com o grupo. Tem o salário alto, né? Mas não jogou, não está jogando, mas agora pelo menos vai ser olhado pelo Zubeldia. Ele foi reintegrado, quer dizer, está treinando com os demais porque ninguém quis comprá-lo. Ninguém quis. O São Paulo tentou negociá-lo, vai fechar a janela doméstica agora. Ele não foi encaixado em nenhum outro time, só o Coritiba. Aliás, ele se livrou de uma roubada, ele não quis ir para o Coritiba. O Coritiba está em chamas, os caras estão aqui na Faria Lima, aqui na avenida, fazendo protesto. SAF do Coritiba. Entre os 4 no Paranaense, o Coritiba. O Coritiba da Série B, ele não quis ir, ficou e tem contrato e agora vai treinar com os demais, mas ele está lá no final da fila, ele está atrás do Negruti da base, né? Luiz Gustavo, Negruti e aí o Luan, né? Será que o cara consegue voltar? Acho difícil. Eu também acho. Ele precisa... Uma hora que o cara só perde tá me pegando esse negócio de não voltar. entrar numa lista de 50, provavelmente foi o prazo que perdeu só no momento que não tinha uma decisão e aí ele saiu ou não. Teve que fechar talvez a lista. Não, mas aí, cara, eu assim, não é possível, jogador, né? Em 50 você põe um monte de moleque de base e não vai por ele, não faz muito sentido. Não precisa ser gênio nem ter a informação correta para falar o que está acontecendo, né? Você pegar a linha do tempo, ele não vai com treinador nenhum, com nada. Desde vai, o Ceni. empresta, volta, não fica, ninguém quer contratar. Então... O cara fez gol em final de Campeonato Paulista, mas depois teve uma queda... Ele é bom jogador, né? Uma queda muito grande, né? Teve contusão. Ele teve uma lesão muito séria, não voltou bem da lesão, né? Voltou mais pesado. Aqui aquele negócio de renova, não renova, lembra? Que ele ficou uma enrolação danada. Aí renovou, começou a ser emprestado e agora, enfim, tá reintegrado ao elenco. A gente tá falando sobre contusões musculares e tal. Esse é o problema que está assombrando o Flamengo. Eu não sei vocês, mas eu acho engraçado quando o Arnaldo fala assim na frente do Mancini que machucou o Lucas foi o gramado artificial, foi o piso, não sei o que, sabe? E realmente foi, né? A gente não pode negar que, eu já falei aqui outras vezes, o gramado artificial pode existir uma dúvida sobre a ligação entre gramado artificial e lesões ligamentares ou lesões musculares. Você pode debater isso. Agora, o que não existe debate é o aumento de chances ou a maior probabilidade das lesões de impacto. Porque isso não tem o que discutir. Porque quando você cai no gramado artificial, você cai numa grama artificial e embaixo é piso, é chão. Ao contrário do gramado natural, que quando você cai, o solo, a terra molhada absorve seu impacto, no gramado artificial não tem isso. É a mesma coisa de você pegar aí 2 tapetes aveludados desse de sala, coloca um em cima do outro e se joga no chão. A queda vai ser macia, mas o impacto por baixo, dependendo da altura que você caia, você vai sentir porque é chão. O solo não vai absorver o seu impacto. Foi isso que aconteceu com o Lucas Moura, foi isso que aconteceu com o Patrick lá atrás. Quantas e quantas vezes a gente já não viu jogadores caindo de mau jeito em gramados naturais? O cara cai de mau jeito, cara. Isso acontece várias vezes. Por que o Patrick quebrou a clavícula e convulsionou? Porque foi a mesma coisa do cara tá caindo no chão. Ele caiu de mau jeito no chão, a cabeça dele teve que suportar todo o impacto e
aconteceu o que aconteceu. Assim como o Lucas Moura caiu de mau jeito, os caras caíram em cima dele. É a mesma coisa você cair no chão e cair um animal daquele lá, zagueiro do Palmeiras, em cima lá, bate seu joelho. Cara, não existe, volto a repetir, não existe debate sobre lesões de impacto. Não existe. Sobre lesões ligamentares e lesões musculares, ok. Agora, sobre lesão de impacto, não existe. O gramado artificial aumenta em muito a chance de lesões de impacto. Beleza? Beleza. Isso vai acarretar o quê? Em uma mudança na escalação do Zubeldia. Eu confesso que estou bem curioso para saber o que ele andou trabalhando nesse tempo parado. Se ele aperfeiçoou o modelo de 3 zagueiros, se ele quer voltar para o quarteto ou para algum tipo de quarteto, se ele vai voltar às origens dele utilizando o 4-2-3-1 lá atrás. Uma coisa, a minha principal crítica ao Zubeldia é isso. O ano passado ele não tinha um meia. E aí ele jogou com esse maldito 4-2-3-1 com o Luciano de meia o ano todo, não dando uma assistência. O cara em um ano deu uma assistência, 12 meses o Luciano deu uma assistência. Ah, mas fez 18 gols. Ok, mas precisava ser mais participativo em assistências. Aí o São Paulo vai lá e contrata o meia. E o Zubeldia muda o sistema de jogo. Isso que eu não entra na minha cabeça. Pô, o seu time já está acostumado com um modelo de jogo, né? Atuar com 2 pontas e um meia. Simples. Tira o Luciano, ele não é obrigado a ser titular. Saca o Luciano do time. Luciano, infelizmente não tem espaço para você aqui, meu filho. Tem jogadores que estão na frente. Coloca o Oscar de 10 e coloca 2 caras abertos na ponta. Para você ter 2 caras pro Oscar municiar, você ter o Caleri. Aí você muda o sistema. Passa a usar quarteto, passa a usar... O 3 zagueiros eu até entendo, porque o São Paulo começou a tomar muito gol com o quarteto, mas eu acho que ele deveria ter testado mais esse 4-2-3-1 com o Oscar de 10 e 2 jogadores abertos. Seja Lucas Ferreirinha, seja Ferreirinha e Ferreira, porque agora que o Lucas saiu, o Lucas tá machucado e que o Eric saiu, o Ferreira deve ter mais oportunidades. Cara, testar, voltar à origem. Eu também gosto desse sistema com 3 zagueiros e 2 jogadores na frente. Você traz o Oscar de 10 e coloca 2 jogadores ali na frente, podendo ser Caleri e André Silva, podendo ser Caleri e Luciano, podendo ser Caleri e Rian Francisco. O jogo de você testar o Rian Francisco é esse jogo agora. Você não vai colocar o Rian Francisco contra o Tadjeres lá em Córdoba. Quem é que vai colocar o Rian Francisco? Esse jogo lá em Córdoba é jogo pro André Silva, é jogo pro Luciano, é jogo pros caras que aguentam pancada. Um moleque desse vai entrar lá, a gente sabe como funciona. Então, esse jogo é jogo pro Rian Francisco jogar. Pro Rian Francisco talvez ser dupla de ataque com o Caleri. Continua com os 3 zagueiros, coloca o Oscar de 10, Caleri e Rian Francisco. Por que não? O Rian Francisco, pra mim, ele tem que ser uma dupla de ataque. A dupla de ataque de alguém. E não um pivôzão. Ele não vai fazer a função do Caleri, ele não vai fazer a função do André Silva. Ele tem que ser a dupla desses caras. Vamos ver o que os queridos Zubeldia vai planejar para a estreia e também para a Libertadores da América. O Cedric Soares chegou, tomou conta, deve ter a renovação. A gente tem a volta do Luan também. Não deve ser relacionado para esses primeiros jogos, mas é alguém que pode ser importante para jogos específicos, até para jogos que, por exemplo, o Zubeldia queira utilizar talvez um quarteto ou queira montar um time mais agressivo. O Luan, ele pode ser muito importante pelo poder de marcação. Com a bola no pé, o Luan é extremamente limitado, a gente sabe disso. Por mais que vocês lembrem, eu também lembro que o Luan chegou a fazer alguns gols de fora da área, mas o Luan não tem a capacidade de arremate do Pablo Maia. Não tem, o Luan fazer gol de fora da área é meio que coisa do acaso. O Pablo Maia não, o Pablo Maia já tem essa qualidade. O Pablo Maia a gente sabe, a gente já viu ele fazer vários gols assim. O Luan, a principal qualidade dele é marcação, desarme, bote, pitbull mesmo. E ele pode ser uma dupla de volante com o Alisson. A grande questão é que ele tem que melhorar com a bola no pé. A gente sabe, o Luan ele é extremamente deficiente na questão da saída de bola, na questão do primeiro passe, na questão de ajudar na criação. Porque todo mundo, quando viu o Luan crescendo, falou, o Pitbull, o cão de guarda, aquele cara. E ele provavelmente ele começou a focar nisso.
Mas hoje o futebol ele exige que você tenha pelo menos um pouco de capacidade técnica para sair jogando, para armar uma jogada, para dar início a uma jogada. O volante ele tem que ter essa capacidade. Eu espero que ele tenha evoluído, porém, acho que ele pode ser útil para vários jogos. Eu até acho que ele seria muito útil no jogo de Córdoba. Um cara extremamente físico, um cara extremamente forte, um cara que morde, um cara chato na marcação. Acho que ele poderia ser extremamente útil no jogo de Córdoba, mas lembrando, se eu não me engano, ele não foi nem inscrito ainda. Ele ainda vai estar voltando a ser avaliado pelo Zubeldia. Deixe aí a sua opinião, dê o seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!